Você está prestes a se tornar um estagiário de fisioterapia e não sabe como funciona? Tem curiosidade sobre o estágio? Quer saber como vai acontecer e o que você vai encontrar? Continua até o final desse vídeo que eu vou te contar um pouquinho sobre minha experiência no meu estágio clínico. Então fica aí e bora lá! Olá amigos, sou Andreina Macedo, massoterapeuta e acadêmica do último semestre de fisioterapia. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu joinha. O estágio é o tão esperado momento do acadêmico. É quando ele vai colocar em prática tudo que aprendeu durante a graduação, toda a parte teórica, as técnicas. Então, é nesse momento que ele vai começar a associar e unir essas duas coisas. O estágio tem como papel fundamental completar a formação do estudante. Com isso, ele vai te mostrar possíveis realidades do que pode acontecer pós-formação e, principalmente, te ajuda a saber lidar com a individualidade de cada pessoa. Porque quando você pega um paciente, ele é diferente do outro em todos os aspectos. Por mais que ele tenha a mesma patologia, ele vai ser diferente. As condutas vão ser diferentes. Você pode estar aproveitando, sim, um plano terapêutico de um, mas você vai ter que modificar e associar com a individualidade de cada um. No estágio, você não está sozinho. Tem um preceptor ou uma preceptora que vai estar ali te orientando, te auxiliando da melhor forma. E também tem seus colegas de estágio, que normalmente é dividido em um grupo na minha faculdade são 6 pessoas, e esse grupo ele pode ser escolhido por você e seus amigos, ou você pode deixar para a faculdade escolher. Você só vai colocar o turno que você deseja ir e eles vão dividir esse grupo. Apesar de você ter essas companhias, o estágio ele também é muito individual. Por quê? Porque você vai receber um paciente e esse paciente vai ser seu, as suas responsabilidades, você que vai montar o plano fisioterapêutico, você que vai cuidar, vai ter que criar aquela conexão com o paciente. Claro que você pode pedir ajuda ao preceptor, um auxílio ali em algum momento, pode trocar ideias, né, com seus colegas. Então, tem muito disso, mas a parte maior é o seu individual, como você vai se conectar com aquele paciente, como você vai tratar ele. E assim, tem muita coisa aí que não é fácil, e bora lá que eu também vou contar a vocês. Apesar de ser um único ciclo, o ciclo clínico, nós tínhamos 2 locais de estágio. Um era um órgão público e o outro um órgão privado. E podemos observar que, apesar de ser todos clínicos, cada lugar tem sua particularidade, sua forma de funcionamento, então você vai se adaptando a cada um. É bom ter essa experiência, saber como é que funciona cada lugar, porque depois você já está por dentro de cada coisinha. O estágio ele contribui bastante na sua escolha de área de atuação. Se você gosta de uma área, você encontrar essa área lá, você vai se apaixonar mais ainda por ela, ou você vai entender, não é isso. E outra que você nem imaginava gostar, você vai começando a gostar. Então, assim, o estágio ele te dá esse leque de possibilidades e faz você enxergar um outro mundo. No meu caso, eu estava super ansiosa, eu tinha uma paixão, que era a fisioterapia neurológica. Então eu estava lá bem ansiosa no dia da distribuição. A probabilidade da gente pegar o caso que a gente queria era um pouquinho assim difícil, né? Porque a distribuição era aleatória. Então a gente pegava o caso, ia avaliar o paciente e aí a gente ficava com aquele paciente pra gente. E assim, adivinha? O meu primeiro paciente foi neurológico e eu acabei tendo um leque muito grande da parte de neuro. E assim, mais uma coisa, eu também tenho uma outra paixão, eu tenho algumas paixõezinhas, né?
que é a geriatria. E eu tive um paciente neurológico e geriátrico, então assim, foi ganhando meu coração. Mas o importante de falar aqui a vocês é que o estágio, ele não é só feito de alegrias, de momentos bons, que você vai se apaixonando. Tem também as provas, os momentos difíceis. Quando você tem uma paixão, cria uma expectativa, isso acaba influenciando em muita coisa também. Por quê? Quando eu peguei o paciente neurológico e idoso, o que é que aconteceu? Meu coração foi lá em cima, como eu falei a vocês, mas também teve a questão da expectativa. Eu fiz todo um plano de tratamento, pensei em várias coisas, e quando chegou o momento, eu não tive aquela troca, não foi como eu imaginava, foi algo bem diferente. E aí eu comecei a me perguntar, comecei a duvidar mesmo das coisas que eu estava fazendo, do plano de tratamento. E assim, eu tinha outros pacientes, né, que estavam indo muito bem, que eu estava tendo um retorno muito bom, principalmente pacientes de trauma, que eu não queria pegar, eu estava correndo, mas a gente tinha que manter aquele misto, né? A gente tinha que pegar um pouquinho de tudo pra gente ir se adaptando e conhecendo. Fui me apegando, né? Gostando e estudando cada vez mais. E tava tendo uns bons resultados, algo assim, incrível. E com o paciente neurológico que eu queria, eu vi que não estava tendo aquele retorno que eu imaginava. E assim, foi um paciente que me ensinou muito mesmo. Eu já sabia do histórico, de que era um pouquinho difícil de se conectar, porque eu fiz uma nova avaliação, mas esse paciente já se encontrava lá. Então assim, eu tive que criar conexões, tive que procurar maneiras de como iria conquistar aquele paciente e de como eu teria o retorno para a fisioterapia. Então assim, eu tive que me atentar quais as portas aquele paciente estava deixando abertas para que eu pudesse entrar, que eu pudesse conquistar e que ele não tivesse medo de executar um exercício, que ele tivesse confiança na profissional que eu era. Então assim, foi momentos difíceis, mas momentos muito bons também, quando eu comecei a entender que às vezes as conexões elas demoram um pouquinho, que nem todo paciente ele vai se conectar assim de vez com você, mas que você vai procurando formas não de mudar quem você é ou tentar na tora ali com o paciente, mas com um jeitinho, vendo as portas que ele vai deixando abertas, e assim você vai construindo uma confiança, sabe? E foi muito lindo, eu fico emocionada quando eu falo, porque foi algo que ganhou meu coração, de verdade. As evoluções foram crescendo depois que essa conexão se firmou. Ela foi melhorando cada vez mais e o paciente melhorando assim a um nível muito alto, que eu fiquei muito orgulhosa de mim, de verdade. E o que eu tenho a dizer a vocês é que cada paciente no seu ciclo de estágio, eles vão te encantar de formas diferentes, eles vão te ensinar cada um particularidades da vida deles, de como você tem que trabalhar com ele, porque a realidade da vida dele é diferente. Então você precisa saber organizar o seu plano de tratamento com a realidade dele. Então eu quero dizer a vocês que ser estagiário é se preparar para o seu primeiro dia de estágio, sentir borboletas na barriga, o nervosismo correr pelo corpo, mas também é se reinventar a cada dia, acreditar no quanto é capaz e também aprender com as histórias de vida de cada paciente, que o desconhecido, ele vai se tornar conhecido, você vai criar aquela conexão e o sorriso do desconhecido vai te fazer sorrir também.
Você não se torna fisioterapeuta quando você se forma, mas sim durante todo o processo de graduação. Então é muito importante você aproveitar ao máximo cada momento da sua graduação, porque é ela que vai te fazer um bom profissional. E lembre-se sempre, você aprende muito com os seus pacientes, de verdade, não só a ser um bom profissional, mas ser uma pessoa melhor a cada dia. E o mais importante, quando você estagiar, quando você for trabalhar, lembre-se, não é apenas um paciente, é uma outra pessoa com a história de vida, é a mãe de alguém, a irmã de alguém, o pai, o tio, o filho. Então, dê o seu melhor sempre, chegue com um sorriso no rosto, mantenha aquela conexão e é sempre bom quando você chega sorrindo e você recebe um sorriso de volta. Beijinhos, até mais, espero que vocês tenham gostado e vou estar trazendo mais, depois vem aí o ciclo hospitalar e eu vou contar para vocês tudo como vai acontecer, então deixa o seu like aí, se inscreve, ativa as notificações, espero ver você de novo aqui no meu canal. Até mais!